nós adentramos, talvez num dos temas mais polêmicos, podemos dizer assim, acerca da doutrina, a doutrina da eleição. Esse é um tema muito debatido e de grande conflito, por causa que esse tema é tratado simplesmente como a visão humana. Então é a visão calvinista, é a visão arminiana. Então nós pensamos assim, o que é que Calvino, o que é que Armínio tem para dizer? Charles Spurgeon, certa vez, em um dos seus livros, disse: o calvinismo, ele na realidade é a doutrina bíblica. Então não é simplesmente a discussão de a visão de alguém sobre um tema, mas é a visão bíblica sobre aquele tema. E aqui nós vamos então abrir as Escrituras como posta aqui no texto, para compreendermos, à luz da Escritura, com humildade e temor diante do Senhor, o que a Escritura nos ensina acerca dessa doutrina. É claro que essa é uma exposição de um texto, nós não vamos ser exaustivos no tema, não é essa a nossa intenção nesse momento, mas num texto explorarmos essa doutrina como ele revela, como a Escritura revela. Se você voltar comigo, irmãos, mais uma vez para o texto de Efésios, no capítulo 1, você vai ver que o texto que nós expomos domingo passado, acerca do caráter trinitariano da bênção de Deus sobre o seu povo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E essas bênçãos que nos foram dadas por Deus, que foi derramada sobre a igreja, ela passa então a ser descrita. Ele nos escolheu nele, ele nos escolheu em Cristo. Então é a primeira grande bênção que nós temos procedentes do céu, é exatamente a bênção como descrita no texto da eleição. Então o verso 4 diz: assim como nos escolheu nele. Entenda que nele aqui é referência direta à pessoa de Cristo, que é citado no versículo, na última parte do verso 3, quando diz que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele. O sujeito da ação de escolher é Deus, o Pai, mas ele nos escolhe em quem? Ele nos escolhe em Cristo. John Stott, comentando esse texto, irmãos, ele vai descrever essa seção. Eu acho, a análise que ele faz é muito boa. A divisão que eu não acho que é muito coerente, tendo em vista que nós temos aqui 3 doxologias nessa seção que me parece marcar o texto melhor. Então, por exemplo, nessa seção, no verso 6, nós temos uma doxologia para a glória de Deus. Veja o verso 6: para louvor da glória de sua graça. Para louvor da glória de sua graça. Assim como no verso 12 você vai encontrar, a fim de sermos para louvor da sua glória. O louvor da sua glória. Isso me parece um marcador muito mais claro no texto. Essa expressão 3 vezes se repete no texto do capítulo 1 inteiro até o verso 14 de Efésios. Então Paulo agora passa a descrever uma bênção e que termina no verso 6 com uma doxologia. Então essa bênção envolve eleição e adoção. Eleição e adoção. Porque o verso seguinte, o verso 5 diz: nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então eu tenho aqui a doutrina da eleição e eu tenho a doutrina da adoção, como está descrito no texto que nós acabamos de ler. Preste atenção, irmãos, que a primeira bênção que nós temos recebidas de Deus em Cristo é a bênção da eleição.
essa bênção da eleição, ela é uma bênção passada, podemos chamar assim. Isso foi determinado antes da fundação do mundo. Se você olhar no texto, no verso 4 diz: nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então isso ocorreu na eternidade, antes da criação, antes que houvesse início, antes que houvesse história, quando apenas Deus existia na perfeição do seu ser. Quando apenas Deus existia na perfeição do seu ser, o Senhor nos elegeu e nos escolheu. Então, essa eternidade descrita no texto aqui, irmãos, ele estabeleceu um propósito na sua mente. Esse propósito de respeito a Cristo, o seu Filho unigênito, e a nós. Na eternidade, ele estabeleceu o propósito para o seu Filho e o propósito para nós. No verso 4 você vai encontrar: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E essa expressão aqui, em nós, ele fez isso para que nós fôssemos seus filhos adotados. Daí a razão pela qual o verso 5 vai tratar da doutrina da adoção. Entenda, irmãos, ele teve... Quem é Jesus? O seu Filho unigênito. E ele nos predestinou para quê? Para sermos o quê? Filhos. Então, se ele escolheu, nos escolheu em Cristo, e Cristo é o Filho de Deus, logo nós somos adotados na pessoa de Cristo. Os pronomes aqui nos ajudam a entender muito bem, irmãos. Veja, Deus coloca nós, que nós ainda não existíamos, preste atenção nisso. Ele nos colocou como seus filhos, através da obra da redenção em Cristo Jesus, que ainda não havia acontecido. Preste atenção. Ele nos escolheu quando nós não existíamos, em Cristo, quando a obra da redenção não havia ainda acontecido. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essa decisão foi definitiva, sem retorno. Interessante que o verbo escolher, no texto grego, irmãos, eu sei que é uma discussão em termos de gramática, é muito complicado isso, mas nem se deve fazer muito isso, mas o verbo utilizado aqui, o verbo escolher, ele está no passado, que na língua grega chama-se auristo. O auristo é um passado definitivo, que ocorreu uma única vez. Então, não é algo que ocorreu e aí pode passar por uma transformação, é algo que aconteceu no passado definitivamente. Definitivamente. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E de onde vem isso, irmãos? Do favor totalmente não merecido. Por quê? Porque ele nos chamou para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Veja, ele não nos escolheu por algum mérito nosso, pelo contrário, tanto é que ele nos chama para sermos santos, porque nós não éramos, porque nós vivíamos segundo a nossa própria vontade, não havia nenhum mérito em nós. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis nele. Imagine, irmãos, que quando ele nos escolheu de fato, nós não éramos santos, nós éramos de fato indignos, nós não merecíamos a adoção, pelo contrário, mas o julgamento. É por isso que a palavra repetida no texto é:
Ele nos predestinou em amor para sermos filhos. Ele nos predestinou em amor para sermos seus filhos. A razão disso é o amor que não teve em nós nenhum mérito, mas algo que estava explicitamente no Senhor, de acordo com o propósito da sua vontade, para o louvor da sua graça, que Ele derramou no seu amado. Derramou no seu amado. Veja o verso 6, ele diz assim: para louvor da glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Muitas pessoas vão achar a doutrina da eleição ou da predestinação uma doutrina difícil, irmãos. Alguém vai dizer: eu escolhi Deus. Eu fui quem escolhi o Senhor. E os cânticos que se cantam na nossa geração: escolha Deus, eu escolhi Deus. Não foi isso. Quando você disse eu quero o Senhor já revelou a ti, no teu coração, por meio da obra do Espírito, através da pregação do Evangelho, que você era um eleito dele. Quando você disse eu quero o Senhor já havia operado em ti a obra da graça, transformando o teu coração. O Senhor primeiro te escolheu. Não você escolheu o Senhor. Em nenhum lugar nas Escrituras, irmãos, você vai encontrar a doutrina da eleição sendo confundida com doutrina de mérito ou de vontade humana, mas a expressão que se repete continuamente no texto é segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. O comentário de Calvino dos versos 3, 4 e 5 desse texto é um espetáculo, porque Calvino vai elaborar em cima do termo vontade, e ele resume na sua conclusão dizendo o seguinte: quando a vontade de Deus nesses termos aparece, ela se opõe à vontade humana, ela é exatamente contrária à vontade humana. É quando eu não posso, é quando eu não tenho condições de realizar, é segundo a vontade dele, não a minha vontade. Porque é a vontade dele que opera em mim, a vontade, é ele quem opera, tanto querer quanto realizar. 3 coisas importantes nesse texto precisam ser analisadas rapidamente. Primeiro, a doutrina da eleição é uma revelação divina, não uma especulação humana. Isso não foi inventada por Calvino, isso não foi inventada por Agostinho, isso não foi inventada por nenhum reformador, nenhum puritano. Isso não foi revelado por homens. Essa é uma doutrina exclusivamente bíblica. Tanto no Antigo Testamento, quando Deus escolheu Israel dentre as nações, você vai lembrar lá no capítulo 7 de Deuteronômio, quando Deus, por meio de Moisés, declara o seguinte a Israel: eu não vos escolhi porque vocês eram mais poderosos ou mais numerosos, pelo contrário, vocês eram inferiores, eram menor. Eu vos escolhi porque eu vos amei. É por isso que é no amado a eleição, é por isso que é baseado no amor de Deus. E esse é o mesmo princípio usado no Antigo Testamento. Eu vos escolhi porque eu vos amei. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, então, isso é muito claro. O Senhor escolheu o seu povo, um povo santo.
Nós não devemos rejeitar a ideia da eleição como se fosse fantasia de homens, mas humildemente nós devemos aceitar essa doutrina. Humildemente. Ela procede do próprio Deus, o próprio Deus a revelou. Isso nos faz entender algum ponto importante ainda, irmãos. Você vai ver que Paulo pregou aqui na igreja, escrevendo essa igreja de Éfeso, a mesma verdade que Pedro pregou, a mesma verdade que João pregou, a mesma verdade que os pais da igreja, que os reformadores pregaram, partindo exatamente das Sagradas Escrituras. A doutrina da eleição não é especulação humana, é revelação divina. Essa é a primeira coisa que você precisa. Você tem rejeitado estudar esse assunto, você tem rejeitado esse tema, porque você acha que isso é doutrina de homens. Não procede esse tipo de informação, ela é revelada pelo Senhor. Outro aspecto importante ainda, irmãos, é que a doutrina da eleição é um incentivo para a santidade, não uma desculpa para o pecado. Normalmente a gente gosta de usar doutrina e verdade dela para fazer aquilo que queremos e desvirtuamos o princípio da doutrina. A doutrina nos dá uma segurança plena, irmãos, de uma segurança eterna, que aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou, certamente nos guardará até o fim. O plano de Deus não foi um plano B. O que nos mostra claramente que a entrada do pecado no mundo não fez Deus lançar a mão no segundo plano. Se a eleição foi estabelecida antes da fundação do mundo, então o que nós temos com a queda e com a obra da redenção é um plano sendo executado desde a eternidade. Então não há dúvida disso. Então a nossa segurança é que Ele que nos elegeu nos guardará. Essa doutrina nos dá uma segurança inequívoca. Você sabe, existem estudos que revelam e falam acerca do porquê os puritanos agiam com tanta garra, com tanto poder, e que eles faziam, escreviam, viviam para Deus. E existem estudos que mostram que eles tinham a plena certeza de que eles eram filhos de Deus. Eles tinham a plena convicção de que o Senhor habitava no meio deles e a segurança deles era eterna, e eles não temiam homens. Mas muitas vezes nós queremos defender essa doutrina para justificar os nossos pecados. Ora, se eu sou santo, se o Senhor me elegeu antes da fundação do mundo, ninguém pode me destruir, logo eu não preciso me preocupar com santidade. Eu posso me comportar como eu quero, eu posso viver da maneira como eu desejo. Exatamente o reverso, irmãos. O Senhor nos escolheu em Cristo com o objetivo de vivermos uma vida santa e impecável. O texto vai dizer, e sem mácula. E sem mácula. A palavra impecável não é uma boa palavra, porque nós somos pecadores ainda, mas sem mácula. Ele nos escolheu para vivermos assim. No mesmo comentário de Calvino, nesse texto, ele diz assim: isso aponta para o fato de que eu não posso jamais imaginar que eu vivo na iniquidade e tenho segurança que o Senhor é meu.
Cuidado, para que uma falsa segurança tome conta do seu coração e você viva como quem não conhece ao Senhor. Como quem não conhece ao Senhor. Expressão que se repete muito na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 5, verso 27, depois aos Colossenses, capítulo 1, 22. Mas é claro, irmãos, que Calvino ainda vai dizer o que o Senhor nos assegura e para que nós fomos santificados é o fato de que nós não somos perfeitos aqui e agora, mas nós alcançaremos na eternidade a perfeição. Agora, nesse momento, nós vivemos separados do mundo, não andando conforme a lógica desse mundo e não andando segundo os padrões desse mundo e lutando continuamente contra o mal que há no nosso próprio coração. Você defender a doutrina da predestinação e viver uma vida de iniquidade, a sua vida contradiz o que você crê sobre a doutrina. A eleição é algo que ocorre internamente, é algo íntimo no meu coração. Qual é o aspecto visível da obra da eleição? É a vida de santidade, irmãos. Não há nada que eu possa revelar que eu sou eleito se eu não viver segundo a eleição. Se eu não andar de conformidade com ela. A santidade, ela mostra que nós vivíamos no pecado, que andávamos na vida de iniquidade e fomos, quando redimidos pelo Senhor, como prova da doutrina da eleição, nós somos transformados e vivemos agora uma nova obediência. A doutrina da eleição não é um incentivo para o pecado, é um incentivo para a santidade de vida. Mas ainda, a doutrina da eleição, irmãos, ela quebra a arrogância e a soberba do nosso coração. Como é comum isso? Nós defendemos a doutrina da eleição simplesmente com argumentos e debates e convencendo pessoas dela, e nós somos altivos, soberbos de coração. Uma marca inequívoca da doutrina da eleição é a própria humildade. Não há como fugir disso. Deus nos escolheu sem mérito algum nosso. Deus nos escolheu sem mérito meu, porque Ele me amou antes da fundação do mundo. Como diz ainda Charles Spurgeon, Deus teve de me escolher antes de eu nascer, porque em mim mesmo não havia bondade alguma que pudesse atraí-lo a mim. Ele me elegeu antes da fundação do mundo. A razão por que Ele nos escolheu, irmãos, está nele, não em mim, porque Ele me amou. A razão que o texto dá de Efésios é Ele, por amor. Veja, o versículo 4, ele diz: e em amor nos predestinou. Essa é uma discussão na ordem da frase, bem complexa. As traduções que eu entendo que conseguem expressar melhor o fluxo do texto, eles associam o amor à predestinação.
não assim irrepreensível perante Ele e em amor, mas e em amor nos predestinou para Ele. E esse é o princípio, Ele nos predestinou em amor. A causa é o amor, a causa não é mérito meu, a causa está nele, não está em mim. Ele não me predestinou porque viu algo bom em mim, Ele me predestinou porque Ele me amou. Porque Ele me amou, eu não sei, eu só sei que não foi por mérito meu. A única certeza que eu tenho é que não foi por mérito meu, foi por misericórdia, foi por bondade, foi por amor, não foi por meu mérito. Essa é a única convicção que eu tenho. Essa deveria ser a sua única convicção, irmãos. Antes de existirmos, não havia mérito. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não havia mérito. Ele não viu que eu seria bom, que eu ia crer. Ele nos escolheu antes. A verdade da eleição de Deus, irmãos, ela precisa nos conduzir à justiça, não ao pecado, à humildade, não à soberba, à adoração, não glória pessoal. É por isso que Paulo começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai. Ele trata essa doutrina como quem adora ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai. Essa eleição que está estabelecida no texto sagrado nos leva agora para um conceito que está no verso seguinte, irmãos. Veja o verso 5: nos predestinou para Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A predestinação não deve ser considerada como uma atividade divina anterior à eleição, não. É sinônimo, aqui é sinônimo literalmente. O Pai é descrito no texto, você vai ver, como tendo prefixado o horizonte ou pré-circunscrito os seus eleitos, em seu infinito amor, sem nada fora de si mesmo que o movesse, nada fora dele, tudo nele. A razão está nele, a causa está nele, o propósito está nele. E ali, irmãos, Ele os separou para que fossem feitos filhos. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor, Ele os destinou para que fossem membros da sua própria família. E esse princípio da adoção, Paulo aqui em Efésios também nos dá a ideia de obediência. É só você ir lá para o capítulo 5, verso 1 da mesma carta. Veja o que Paulo diz, capítulo 5 de Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Agora Ele nos predestinou para a adoção. E a expressão que Ele utiliza é para Ele, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, para expressarmos a nossa vida obedecendo a Ele, imitando a Ele, fazendo o que Ele faz. É difícil encontrar uma analogia correta, irmãos, mas o princípio dessa adoção é uma mudança de status.
Não há como você ter nenhum benefício se você não se tornar filho. Então, Ele nos elegeu, antes da fundação do mundo, para filhos. Veja, o propósito da eleição é para que nós fôssemos santos. Ele vai descrever isso. E nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. A adoção é o status que mudou. Agora eu não sou mais filho da ira, mas sou filho de Deus. É só você virar a página no capítulo 2, na mesma carta de Paulo aos Efésios. Acompanhe comigo e veja a linguagem paulina mais uma vez. Verso 3, entre os quais, Efésios 2, 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora veja o verso 2, ainda ele fala dos filhos, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o principado da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Ora, duas figuras interessantes: filhos da desobediência e filhos da ira. Ele nos elegeu para sermos filhos, porque nós éramos filhos da ira e filhos da desobediência. E como isso vai acontecer, irmãos? Ele descreve a realidade dos gentios. Veja o verso 11 do capítulo 2 comigo, por favor. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisos, por aquele que se intitulou circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo, agora, a razão de toda a obra da eleição é para que possamos viver uma vida santa e irrepreensível e possamos ser filhos adotados por Ele. É tão interessante que, mais uma vez, a última palavra do verso 6, amado, referência a Cristo. Ele nos amou, no verso 4 para o verso 5, Ele nos amou. Agora no 6 ele diz, o amado que é Cristo. Nós somos filhos de Deus no amado em Cristo. Nós somos filhos de Deus em Cristo. Existe o Filho de Deus por natureza, e nós somos filhos de Deus por adoção. É por isso que Ele nos elegeu em Cristo Jesus. Por isso que é nele. É a razão única e inequívoca. Os pais terrenos podem amar muito um filho adotivo. Podem amar muito e devem amar muito. Mas eles são incapazes de outorgar seu espírito ao filho. Eles não têm controle sobre os fatores hereditários. Quando Deus adota, Ele outorga seu espírito. Essa adoção é por meio de Jesus Cristo para si mesmo. É por meio de Cristo que essa adoção se torna uma realidade. Pelos méritos de sua expiação, que os eleitos recebem um novo status e são transformados para o espírito de filiação. Assim eles são transformados em filhos de Deus para glorificarem ao Pai. Quando foi que Deus disse que Jesus era assim? Irmãos, prestem bem atenção. Várias vezes, quando Cristo foi batizado por João Batista, o Espírito veio sobre ele e ouviu-se uma voz do céu: este é meu filho amado. Quando no monte da transfiguração, estando Elias, Moisés e os apóstolos, alguns deles no monte, ouviu-se a voz do céu: este é o meu filho amado. Foi exatamente em Cristo
todo o propósito da eleição na eternidade será executado pela pessoa de Cristo, por meio da obra da eleição. Mas você poderia pensar: a eleição me leva a uma vida santa. É verdade, uma vida santa e uma vida que foge do pecado e que agrada ao Senhor. A eleição me leva em Cristo para adoção, eu sou filho de Deus. Mas a eleição me leva também para adoração. É inimaginável pensar alguém que foi eleito pelo Senhor, salvo pela graça de Deus e redimido desde toda a eternidade pelos planos do Deus sábio e perfeito, e ele não tem anseio para louvar a Deus. Paulo começa esse texto dizendo: bendito seja, mas ele encerra essa sessão no verso 6, dizendo: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para o louvor da sua graça. Os pagãos às vezes atribuem louvor e honra aos seus deuses. Porém, no caso deles, irmãos, a motivação é inteiramente adversa a essa. A razão do seu ato está no anseio de acalmar a ira de seus deuses ou para obter deles algum favor. De fato, tal favor tem por finalidade o próprio homem e não Deus a quem se pretende honrar. Assemelha-se à oferta de Caim, a qual o Senhor não pôde receber nem aceitar. Aqui no texto, todavia, no término de cada estrutura dessa, há um louvor a Deus por meio de Cristo. É somente por Ele que o nosso louvor é recebido pelo Pai. Já citamos o verso 6, para louvor da glória e da sua graça. Já citamos o verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E agora o verso 14, que diz: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Existe adoração genuína, irmãos, uma adoração que apenas não flui ao contemplar-se o propósito divino de salvar o homem, mas também a oferenda de ações de graça apresentadas a Deus por seu servo, cujo coração se encontra em plena consonância com o propósito de seu Criador e Redentor. No amado, Ele realmente nos abençoou no amado, para o louvor da sua graça. O que o amado faz, o Filho de Deus? Ele é obediente. Ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele conduz o seu povo à adoração. E no amado, nós somos redimidos. Somos eleitos, adotados, e agora louvamos a Deus de todo o nosso coração. O que foi que Deus viu em você para te salvar?
Uso aqui as palavras de Lutero. Se você atribui a sua salvação, a ínfima parte dela, a você mesmo, você precisa desesperadamente conhecer a Deus. Desesperadamente conhecer a Deus. É por isso que a revelação da doutrina não se dá numa universidade, ela se dá no pacto, se dá no culto. E o que deve produzir na igreja não são meramente debatedores de doutrina, mas homens santos, homens humildes, filhos de Deus, que amam o culto ao Senhor e adoram ao Senhor de todo o coração. De todo o coração. Desejo sincero do meu coração, irmãos, nesse primeiro momento, é que essa doutrina produz em você exatamente aquilo que está descrito no texto: santidade, obediência de filho e louvor e glória ao Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz e sermos desafiados nessa tarde a uma vida santa, longe do pecado, que te glorifica, Senhor, que se submete à Tua vontade, que age como filho em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.